Olá, começa agora o Contraplano com muita cultura e informação para você aí de casa. Hoje o programa vai receber o Arthur Simões, que passou por 46 países e 5 continentes. O meio de transporte? Uma bicicleta. Oi, Arthur, tudo bem? Oi, Patrícia, tudo bem? Conta aí, como é que surgiu essa ideia, o nome do projeto, como que é? Tá, o projeto surgiu de uma ideia de me formar e abandonar um pouco aquilo que eu tinha estudado, que foi Direito, para partir para um ano sabático. E daí a ideia foi crescendo, eu já pedalava desde aqui de Jacareí, quando eu morava. Aliás, acho que a origem da bicicleta está aqui para mim em Jacareí, sabe? Dessa coisa da independência, de pedalar para a escola, ir na casa dos meus amigos e tal. E daí eu fui construindo, né? Somando a esse ano sabático que eu queria fazer. E para outra cidade você nunca tinha ido de bicicleta? Tinha. Aos 13 anos eu fui até Taubaté de bicicleta. Nossa. Então eu já tinha esse espírito meio que aventureiro já desde pequeno, sabe? Eu e um amigo daqui, a gente pegava nossas bicicletas e a gente saía, na época a Carvalho Pinto estava em construção, ia na pista que estava fechada e ia embora, assim, voltava destruído, né? Muito cansado, mas acho que essa é a semente, essa é a origem desse espírito mais aventureiro, independente, assim, daqui de Jacareí mesmo. E daí eu somei essa ideia de passar um tempo fora a bicicleta, fazer uma viagem de bicicleta, e também coloquei uma coisa que na época eu fazia muito, que eram projetos sociais. Então foi um projeto voltado para a educação dos estudantes aqui no Brasil. Então a ideia era, enquanto eu fosse viajando, fosse documentando ao máximo, né, da forma que eu pudesse. Isso significa com textos, fotos e vídeos, as culturas, tradições, as curiosidades de cada lugar, sabe? E criando, de certa forma, um material um pouco mais didático para enviar para essas escolas, para esses estudantes aqui do Brasil. E daí, quando eu juntei tudo isso, surgiu o Pedal na Estrada, que era o nome desse projeto. Eu consegui uns patrocínios, porque na época eu tinha 23 anos quando eu planejei, era super novo. Então não tinha dinheiro para bancar uma viagem. Então você já viajava pelo Brasil fazendo esse projeto? O cicloturismo, que é o nome dessa atividade de pegar uma bicicleta, às vezes colocar umas bolsas e partir, cair na estrada e viajar, era muito incipiente ainda no Brasil, sabe? Era algo que estava começando muito. Mas é uma atividade que em alguns países fora é muito antiga já e muito tradicional, especialmente na Europa. Então você pega Alemanha, Holanda, Suíça, o pessoal já faz esse tipo de coisa há mais de 100 anos, sabe? E no Brasil era uma coisa que estava começando e tal. Quase nenhum brasileiro... Eu fui o terceiro brasileiro a dar a volta ao mundo de bicicleta. Hoje em dia tem mais pessoas. Ou seja, não tinha quase nada, era alguma coisa quase inédita, que levantava a curiosidade das pessoas. E na época a bicicleta também não estava tão em alta, né? Em pauta, assim. As pessoas não tinham esse olhar positivo para a bicicleta, sabe? Então, quando eu pedalava em São Paulo, que fazia muita coisa lá pedalando, as pessoas olhavam para mim, ao invés de falar, nossa, que legal que você pedala, né? Saudável. Não, falavam, você é louco, cara. Você não tem medo de morrer? Porque ninguém pedalava na época, Você deve ter ouvido muito isso também quando você decidiu ir embora. Muito, mais ainda. E porque só de pedalar nas ruas de São Paulo eu já ouvia bastante isso. Imagina quando eu falei, vou dar a volta ao mundo de bicicleta. Daí as pessoas não acreditavam, assim. Então, eu fui muito firme nessa decisão, sabe? Inclusive meus pais mesmo demoraram para acreditar um pouco. No começo eles nem deram muita bola, eles só passaram a acreditar quando eu consegui o patrocínio para ir. Porque daí eles falaram, poxa, é sério, né? E daí ele vai, então não vai ter jeito, vamos ajudar ele de alguma forma. E como que você conseguiu esse patrocínio? Então, quando eu criei o projeto, eu fui um marinheiro de primeira viagem em tudo, né? Então, apesar de já fazer viagens de bicicleta aqui no Brasil, como Estrada Real, em Minas, litoral de São Paulo, né? Rio Santos, essas estradas assim, uma viagem daquele porte, né? Tipo, passar sozinho, 3 anos na estrada, só com uma bicicleta, nem sabia meio que por onde começar, como planejar aquilo. Muito menos conseguir um patrocínio. Então, eu fui descobrindo, assim, eu falei, eu vou fazer, e acho que esse foi o ponto fundamental dessa viagem. Eu falei, eu vou, de alguma forma ou de outra, sabe? Se eu não conseguir patrocínio, a viagem vai diminuir, vai ficar menor, mas eu vou do mesmo jeito. E daí eu fui construindo esse projeto, sabe? Comecei primeiro com a rota, então fui traçando o roteiro, meio que cidade a cidade, ultra detalhado. Passei meses fazendo isso. E daí, quando eu terminei essa rota, eu tinha a distância, o número de dias que eu ia passar viajando e mais ou menos quanto eu ia precisar de dinheiro, sabe? Já comecei a ter uma noção a partir dali. E daí, em cima disso, eu fui construindo o projeto, especialmente o projeto educacional.
Eu fui fazendo uma série de parcerias com ONGs, especialmente escolas. Eu consegui os apoios, apoios são aquelas empresas que dão muitas vezes o que eles fabricam, né? Por exemplo, teve uma empresa chamada Fuji que me deu a bicicleta, outra empresa me ajudou com o site, a hospedagem do site, que era a principal ferramenta desse projeto. Você divulgava tudo no seu site? Tudo. Então, assim, e falando de 2005, 2006, que é a época desse projeto, era algo relativamente inovador. Hoje em dia já não é mais tanto, sabe? Tipo, praticamente 10 anos depois, Sim. né? Já você tem plataformas que criam uma conexão com a pessoa muito mais eficientes que um site, né? Mas naquela época, criar um site que eu poderia atualizar de qualquer lugar do mundo e os estudantes interagirem através desse site, que era o pedalnaestrada.com.br, que está online até hoje, assim. Era uma ferramenta super interessante, sabe? Nova, uma proposta diferente. E acho que foi isso que chamou um pouco a atenção dessas empresas e, por fim, do patrocinador final, né? Que ajudou com dinheiro, com recursos financeiros, a fazer o projeto acontecer. E para você se manter, eles mandavam dinheiro para você ou deram uma parte e depois você tinha que ir gastando aos poucos? Eu dividi em cotas, né? Eles pegaram algumas cotas, que nem era o projeto inteiro, era uma parte só do projeto. Ou seja, eu fiz a viagem acontecer com praticamente metade do orçamento que eu tinha planejado inicialmente. Mas mesmo assim, eu que tinha planejado uma viagem de 2 anos e meio, viajei durante 3 anos e 2 meses. Porque não ficou deu maior pra seguir ainda. esse roteiro direitinho? Eu fui aumentando, porque eu tinha pensado em 28 países, passei por 46. Então eu sempre ia ampliando, falava, tô aqui, vou naquele, né? Vou naquele também e tal. Não sei se eu vou voltar, se eu voltar não sei quando. E daí, em relação ao dinheiro, eu tinha uma conta aqui no Brasil e eles depositavam todo mês, como se fosse um salário, assim. Essa bacana. Quantia que eles pegaram essas cotas e dividiram em 30 meses, né? Que era o período de 2 anos e meio. Então, todo mês eles depositavam um tanto ali, aquela fração. Aí você ficava em na minha conta. hotéis? Ficava. E daí eu sacava com cartão de débito, assim, na época, que era bom que eu sacava já em dinheiro local, né? Então eu evitava ficar indo em cambista, fazer conversão, que você geralmente perde dinheiro. Sim. E na época não tinha tanto imposto, que hoje em dia você tem IOF de 6% e tal. Então na época o cartão de débito era a melhor jogada, que não pagava nada de imposto. E eu ficava, mesmo assim, as pessoas falam, foi patrocinado, né? Aí é moleza, até eu, me patrocina aí que eu vou. Já escutei muito disso. Mas assim, é uma viagem de bicicleta, não era uma estrela do futebol, um astro de basquete. Não é passeio, né? Não, e também não recebi uma grande fortuna, era um dinheiro que bancava malemar os meus gastos, né? Meus gastos pessoais, que eram ínfimos, porque você quando está numa viagem de bicicleta, você não consegue comprar nada, porque você tem aquela limitação das bolsas, né? Sim, a bagagem vai aumentando, né? Não dá para aumentar. Então não dá para você comprar nada. Às vezes você vê e fala, olha que legal isso. Esquece. Ou seja, o legal da viagem de bicicleta é esse desapego, né? Desapego em relação às coisas que você já tem, ou seja, você sai de um lugar que você mora, você deixa para trás sua família, seus amigos, sua profissão, seu relacionamento, se você namora e tal, e parte para uma viagem onde também vai continuar cultivando esse desapego, né? Porque você não consegue falar, agora eu vou comprar isso, né? Agora aquilo. Não, você não compra nada. No máximo, quando uma camisa está caindo aos pedaços, assim, você compra uma nova. Tinha que trocar uma por outra, né? Não tem como ir acrescentando mais, né? Então, até por conta disso, desse orçamento mais enxuto, porque o patrocínio, no final das contas, possibilitava com que eu fizesse o projeto de cabo a rabo, né? Ou seja, não precisasse ficar parando para trabalhar, ou seja, criar e suspender o projeto muitas vezes, o que ia perder essa continuidade, especialmente com os estudantes, né? Então ia ficar anos viajando, o projeto ia ficar meio um gigante, assim, ia ficar meio esquisito. Então era bom. Mas como o orçamento era enxuto, e eu tinha essa proposta de fazer um mergulho em cada cultura, eu me hospedava muito na casa das pessoas também, acampava às vezes. E você conhecia muita gente, né? E essa era a ideia. Então, porque às vezes, lógico, ficava em hostels, em albergues, em pequenos hotéis e tudo mais, que não tinha jeito. Mas sempre que eu tinha oportunidade, a minha opção número 1 era ficar na casa das pessoas. E a bicicleta, ela funciona como um passaporte, como um ótimo cartão de visita onde quer que você chegue.
Então chegava em, especialmente cidades pequenas, né? Porque a viagem de bicicleta tem isso. Você não sai de uma cidade grande e vai para outra cidade grande. Você tem que passar, né? Entre uma cidade grande e outra, você passa por várias cidadezinhas, vilarejos, povoados e tal. Então chegava nesses lugares, pô, a pessoa via, né? Um cara às vezes diferente. Então você está na Ásia, você é totalmente diferente daquelas pessoas, né? E para se comunicar? Era só o Geralmente inglês ali? É, aqui Sim. na América do Sul falava espanhol. E você já falava essas línguas? Inglês eu falava. Falava até que razoavelmente bem, assim, que eu tinha morado fora um tempo e tal. Mas espanhol é até engraçado, porque eu era aquele típico brasileiro, assim, que fala, espanhol, isso aí não é problema, isso aí, espanhol é igual ao português, hablo portunhol, né? E daí quando eu saí pelo Paraguai. E no Paraguai eles veem muito televisão brasileira, escutam... É muito próximo do Brasil, né? E tem uma influência brasileira muito grande. Vem futebol brasileiro, escutam músicas brasileiras e tal. Então quando você fala português com eles entendem 100% praticamente. Respondem em espanhol. Sua sorte, então, né? Eu falava naquele... O que eu achava que era espanhol, falava... Sim, dá-me uma Coca-Cola, sabe, achando que estava falando certo. E daí o pessoal falava, claro, sim, por supuesto e tal. E vinha e me dava um negócio, eu falei, pô, mal sabia eu que falava já espanhol desde criança. Daí quando eu cheguei na Argentina, nossa, não conseguia me comunicar com ninguém. Muito rápido, porque eles falavam muito rápido, eu tinha um sotaque diferente, eles não entendiam nada do que eu falava, eu não entendia nada do que eles falavam. Daí foi um período que eu comecei a estudar, assim. E eu peguei o espanhol, não é tão difícil, né? Relativamente rápido. Daí, lógico, conforme ia trocando de país, ia pegando o jeito que cada um fala. No Chile é bem diferente, Bolívia também e tal. E daí isso me deu até naquele momento, assim, da viagem, no começo, porque a viagem começa com muita energia, né? Tudo é novo, tudo é uma descoberta, tudo é interessante e tal. Eu falei, poxa, todos os países que eu passar, eu quero aprender um pouco do idioma, né? Depois eu fui para Nova Zelândia e Austrália. E como eu falava inglês já, não foi um grande desafio. E aqueles países são muito tranquilos, são super seguros, organizados. Então, para se viajar... Estava bem lá. Estava bem, super gostoso. E é um destino onde as pessoas, especialmente a Nova Zelândia, é um destino mundial de cicloturismo, porque é organizado, seguro e é maravilhoso, né? Aquelas paisagens. Então, você tem as montanhas nevadas de um lado, o mar do outro e tal. Daí, quando eu saí dali, cheguei na Indonésia. Era tudo diferente já. E era um idioma que pela primeira vez eu não falava absolutamente nada, assim, né? E para atravessar as fronteiras? Não tinha muito segredo, não. É como um carro atravessa, né? sabe? Assim, eu sempre optei pelo caminho mais regular, assim, que é o... Eu estudei todos os países, então já sabia se eles pediam visto ou não para um brasileiro, né? Eu fiz tudo isso com passaporte brasileiro mesmo. Então, que, por sinal, é muito bom, viu? As pessoas às vezes me perguntam isso. Pô, passaporte brasileiro é tranquilo? Acho que é um dos melhores do mundo. As pessoas têm uma impressão errada, né? Eu nas fronteiras era super bem tratado, sabe? Porque todo mundo tem uma simpatia pelo Brasil, essa é a verdade. Então era ótimo. E é um passaporte muito bom, porque dá entrada em vários países, você não precisa de visto e tal. E daí eu cruzava, às vezes, que nem aqui na América do Sul não precisa de visto para nenhum, né? Então eu chegava na fronteira, apresentava o passaporte. Mas em outros países, quando precisava, eu tirava antes. Às vezes, ia na embaixada do país vizinho, assim, daquele país. Que nem pro Paquistão. Fui na embaixada na Índia, né? Na embaixada paquistanesa lá. Sim. Daí tirei. Muitas vezes tinha um processo um pouco mais burocrático, assim. Esses países, às vezes, que tem conflitos ou são um pouco mais fechados, eles pedem uma carta... da Embaixada Brasileira. Aí você tinha que demorar um pouquinho mais para sair do país. Tinha que ir na Embaixada Brasileira, pegar essa carta do embaixador, depois voltava lá, fazia para o Irã também um processo um pouco diferente, mas também burocrático. Enfim, tinha esses países que era mais complicado. Fazia parte esse processo de tirar o visto, inclusive, da viagem. Isso também atrasava um pouquinho, né, o seu cronograma. Atrasava um pouco, que nem esse período do visto do Irã, acho que fiquei mais de uma semana esperando. Então, muitas vezes você fala, vou chegar, né? Porque eu não pensava nisso quando eu fiz o planejamento. Eu falava, vou daqui para cá, tantos dias, um dia de descanso, 2 de descanso e tal. Daqui a pouco você está uma semana, 10 dias esperando um visto, começa a atrasar. Mas, na verdade, os atrasos da minha viagem, os maiores atrasos, assim, que, inclusive, acabaram modificando o roteiro da viagem, foram 2, especialmente.
Um na Nova Zelândia, que a Nova Zelândia nem estava no meu roteiro. E daí eu estava indo para a Austrália já, do Peru, né? Falei, poxa, é meio que caminho, por que não parar lá, né? E eu estava adiantado, aqui na América do Sul eu estava pedalando muito mais do que eu achava. Então eu que tinha feito um planejamento para pedalar mais ou menos 70 km por dia, aqui eu estava pedalando 120, tinha dia que 150 km. Então eu estava ganhando 2 dias em um, assim, né? Fazendo 2 dias em um. E daí eu falei, vou passar na Nova Zelândia que eu tô com um tempo extra, vou encaixar. Daí eu cheguei lá e perdi meu cartão, que eu sacava dinheiro. Nossa. E eu fiquei dormindo mais ou menos... nu, assim. Porque eu falei, até consigo continuar a viagem assim, mas uma hora eu vou ter que parar, porque eu preciso receber esse cartão de novo para dar continuidade. Sim. Ali não era um problema, porque é um país super estruturado, eu ia dar um jeito. Mas e quando eu estivesse num país que não tivesse aquela estrutura, tipo uma Indonésia, outros países da Ásia, né? Eu falei, melhor já esperar o cartão aqui e depois eu sigo. E daí, como eu não tinha dinheiro para nada, nem para comer, nem para dormir, eu fiquei dormindo meio que escondido no sofá de um albergue durante quase um mês. Nossa! E ninguém via, e esse albergue era tão grande, tinha tanta gente, na maior cidade do país, né, que é Auckland. E as pessoas chegam e saem por lá, quando elas iam embora, elas deixavam as comidas que elas compravam, né? Tem muito viajante independente lá. Então, as pessoas compram comida e vão levando e cozinhando pelo caminho. E eles deixavam numa prateleira do albergue. Então, todo dia eu ia lá e pegava uma daquela... Era uma prateleira que chamava free food, né? Comida grátis. E eu ia lá e falava, tem um macarrão aqui, macarrão. Às vezes eu até me dava ao luxo, já tinha tanta comida que eu falava, isso eu não quero, isso também não. Nossa, podia escolher. E tinha coisas... Não, era só coisa boa, assim, sabe? E daí foi assim que eu meio que sobrevivi durante aquele mês, mas atrasou, né? O segundo motivo você me conta daqui a pouquinho, então, porque a gente vai pro próximo bloco. Não sai daí que a gente já volta com o Arthur, contando um pouco sobre as suas aventuras aqui no Contraplano.